Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Seja muito bem-vindo a mais um assunto de História do Brasil. Como vocês já me viram por aqui, meu nome é Stephanie, sou professora de História do Brasil do PVS, mais especificamente da sala 407. E como o próprio nome já diz, né? Eu venho trazer mais um capítulo, mais um tema de História do Brasil para a gente problematizar e estudar aqui juntinho, certo? E o tema de hoje é a revolta da vacina. O próprio nome desse acontecimento já prediz alguma coisa. Já prediz que tem a ver com saúde, já prediz que tem a ver com alguma doença, né? Porque vacina, a gente já lembra o quê? Que é um método contra alguma doença, certo? Mas por que revolta? Por que se revoltar com algo que para hoje, para nós, hoje, é algo tão benéfico para a nossa saúde? É isso que iremos ver no capítulo de hoje na nossa aula. Pessoas, no momento da revolta da vacina, o Brasil estava passando por um processo extremamente delicado, tanto na questão política, social, quanto econômica. Isso porque ainda vivíamos num duro processo de, digamos, vinda da República. Acostumado com as tradições, o tradicional ou o antigo, como se chamava, advindo da monarquia, né, que o Brasil tinha saído de um, digamos, período monárquico, um grande período monárquico, algumas camadas da população brasileira tiveram uma certa dificuldade em se readaptar a esse meio. Uma dessas camadas eram os ex-escravos decorrentes da abolição da escravidão. Como todos sabem, ou eu creio que vocês já ouviram falar, quando os escravos tiveram suas liberdades diante da Lei Áurea, concernente, como resultado, melhor dizendo, da Lei Áurea, eles saíram meio desnorteados. Eles não sabiam o que fazer, né? Saiu das fazendas dos grandes cafeicultores, não tinham emprego, não tinham moradia, não tinham como sobreviver dignamente, digamos assim. Então, o que é que aconteceu? Grande leva dessa população acabou ocupando casarões no centro da cidade do Rio de Janeiro. Casarões esses que foram deixados pelos senhores nos finais do século XIX. E eles eram localizados no centro do Rio de Janeiro, muito próximo às regiões do Porto. Isso porque essa população via no trabalho advindo da produção portuária, né, do porto, uma grande oportunidade para se ter um emprego, para se ter um método de subsistência, né, ter o que comer para si, para a sua família, etc. e tal. Entretanto, como eu falei para vocês, o Brasil estava vivendo uma intensa mudança. Com a vinda do governo de Rodrigues Alves, presidente do Brasil, em 1902, o Brasil começou a adotar algumas medidas que tinham como intenção a higienização e sanitarização da sociedade brasileira, correto? Então, além de reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, que foi o grande centro de reurbanização, isso porque o Brasil estava passando por um processo que girava em torno da obtenção do progresso, uma consciência de que para ser patriota precisaria arrumar o progresso, e o progresso tinha como intenção a modernização, que a modernização não era só sentida nos métodos de viver, nos métodos de ser a pessoa, no seu subjetivo, como também reurbanizar a capital do Rio de Janeiro, que passou a ser grande exemplo para as outras capitais, foi de suma importância. Para isso, muitos, digamos, reformadores
vieram para o nosso Brasil e foram eleitos, de certa forma, digamos assim, convidados pelo então presidente Rodrigues Alves em 1902. Especificamente, Oswaldo Cruz foi o grande responsável por esse processo de sanitarização e higienização da sociedade brasileira. Ele trazia consigo muitas ideias que tinham como intenção, principalmente porque é importante frisar aqui, o Brasil ele vivia um surto da varíola, certo? E diante desse surto, também ocasionado talvez por uma certa falta de higiene, principalmente esses casarões, mas pensemos aqui, como é que essa população, que esses casarões não, viraram cortiços, né? E essas pessoas não viviam no melhor das condições de sanitarização. Eles não tinham saneamento básico, eles não tinham como se assear, como se limpar, né? Seus dejetos muito provavelmente eram jogados nos centros da cidade, certo? Então essas pessoas não tinham como erradicar uma determinada doença sem que o governo, antes de mais nada, intervisse nessa questão da sanitarização e dando a essa população um modelo de vida, de certa forma, habitável, que um ser humano precisa habitar. Mas vejam só qual foi a solução do governo de Rodrigues Alves. Nessa intenção de reurbanizar, como eu falei para vocês, a cidade do Rio de Janeiro, Rodrigues Alves ele nomeou o Pereira Passos como engenheiro e o Oswaldo Cruz para a direção da saúde pública. E digamos assim que esse pessoal, né, Pereira Passos e o Oswaldo Cruz, tiveram assim carta branca para fazer o que convisse ao projeto de reurbanizar e sanitarizar a capital do Rio de Janeiro. Iniciou-se um processo de demolição desses casarões, desses cortiços, que foi o chamado bota baixo. Essas pessoas, alunos, eles não foram de forma alguma, como é que eu posso dizer, indenizados por terem suas casas demolidas, né? Eles não tiveram nenhum método de amparo do governo, não, simplesmente botavam abaixo. Caso o Oswaldo Cruz, com seu batalhão, digamos assim, de sanitarização, visitasse aquele casarão, se eles vissem que ali não havia, no julgo deles, condições para habitar, né, que ali poderia ser um ambiente de proliferação da varíola, de grande contágio, eles simplesmente condenavam aquela habitação, realmente botavam abaixo e não indenizava, não buscava nenhum meio de consolar tanto financeiramente, psicologicamente ou socialmente aquela população, aquela família, aquele pessoal que foi tirado das suas casas. Não tinha isso. E como foi dito, né, o objetivo desse bota abaixo foi justamente de erradicar esses males, a varíola e outras doenças, em que os batalhões iam e visitavam essas habitações e até mesmo vinham com forças policiais para coagir essa população. Não bastasse o bota abaixo, essa população também era obrigada a se vacinar. Então, não era uma vacinação optativa, digamos assim, vacina-se quem quer, como é hoje em dia, apesar da importância que há a vacina para os nossos dias. Não, muitas vezes de forma abrupta, de forma compulsória, essas pessoas, além de serem retiradas das suas casas, eram vacinadas à força.
Obviamente, pessoas que a população não aceitou isso de bom grado, porque veja, você sair da sua casa, ter sua habitação demolida e ainda por cima ser obrigado a, digamos, ser vacinado. Foi por isso que a população, se sentindo extremamente humilhada, passou a se voltar contra as forças policiais e contra essas reformas urbanas. E no período entre 10 de novembro e 16 de novembro de 1906, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da revolta da vacina, em que a população começou a se entrincheirar, né? E até mesmo pegando em armas e indo contra as forças policiais para que fossem ouvidas suas vozes e para que se terminasse com esse tipo de agressão, tanto física até mesmo, como psicológica a essa população. O motim foi conhecido como Revolta da Vacina e se caracteriza como uns episódios mais marcantes no que tange a perspectiva da revolta, do período republicano do Brasil. Sendo assim, para algumas autoridades, né, essas pessoas sofreram julgos das autoridades. Esse motim nada mais foi do que o resultado de uma população extremamente, isso na visão deles, extremamente ignorante, que pela sua ignorância desconheciam a importância que havia nesse processo de vacinação e até mesmo de demolição, e de como era importante a erradicação de algumas doenças, como foi o caso da varíola. Mas pessoas, pensem bem, que pessoa, que família gostaria de ter sua casa invadida, né? Porque eles não chegavam lá, com licença, vinham... Não, poderia até ser, mas eles eram obrigados a ter suas particularidades, seu íntimo, seu meio privado invadido por batalhões, chamados batalhões de saúde, e até mesmo acompanhados pela força policial. Eles não tinham uma campanha, de certa forma, convincente, porque, venhamos e convenhamos, metade da população brasileira, principalmente os ex-escravos, né, que era a população que abarcava mais esses cortiços, não eram só eles, mas eram a população que era mais massificada no que tange à ocupação desses cortiços. Muitas delas eram analfabetas e essas pessoas não tinham instrução coerente de como era importante se vacinar, né? E eram obrigadas de forma muito violenta, porque não era à toa que se chamava a força policial, né? E eram vacinados e até mesmo suas casas, seus cortiços, seu cantinho era demolido sem nenhum tipo de consideração ou até mesmo de indenização, tanto financeira como na obtenção de uma nova habitação, e eles eram tratados de forma muito, como a gente fala aqui na nossa região, de forma muito ignorante, né? O fim da revolta da vacina se deu com a instauração do estado de sítio e o cancelamento da vacinação obrigatória, ou seja, a revolta da vacina teve, de certa forma, uma considerável resposta, né? E onde houve a instauração da lei da vacina, onde a vacina foi considerada não como obrigatória, mas sim como opcional. Então, pessoas, mais uma vez, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Espero que esteja tudo claro diante da revolta da vacina.
e que pesquisem na internet também coisas, informações acréscimas, que seria de muito interessante até para fazer um paralelo da aula com as informações que vocês podem conter com as suas pesquisas. Então, um grande beijo, um ótimo final de semana, se você estiver vendo esse vídeo no final de semana, e até o próximo vídeo. Beijo!